Queridos amigos e amigas, quarta-feira, dia 3 de abril. Quarta-feira, dia 3 de abril. Que bom estarmos juntos, estamos na oitava da Páscoa, né? E vivendo as alegrias do dia de Páscoa. 8 dias seguidos, né? Para celebrarmos a festa da ressurreição. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos sempre como ressuscitados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta quarta-feira, 3/4, é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta página do Evangelho é conhecida também como Os Discípulos de Emaús. Particularmente, eu tenho um carinho por esta página do Evangelho. E olha, o fato é muito simples. O que tinha acontecido em Jerusalém? Jesus tinha sido crucificado, depois morto, colocado numa sepultura,
todos aqueles que tinham acreditado que ele era o Filho de Deus se sentiram frustrados e fracassados com a morte de Jesus. Mas Jesus não estava morto. E ele vai aparecendo para as mulheres, e depois aqui, depois lá, e ele aparece para os 2 discípulos de Emaús. Emaús fica 11 quilômetros longe de Jerusalém. Os discípulos estão voltando para casa, cabeça baixa, tristes, decepcionados, perderam o rei deles. No caminho aparece um estranho, e eles não viram que era Jesus. E Jesus vai dialogando com eles, se fazendo assim de não saber nada do que tinha acontecido, e ele ia falando, e Jesus foi dialogando com eles, dialogando. Quando chega perto da casa, Jesus faz de conta que vai adiante, e eles dizem: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem. E Jesus entrou na casa com eles. Claro, serviram alguma coisa. Na mesa tinha pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles 2 discípulos se abrem e Jesus desaparece. E aí que eles deduzem que aquele estranho que fazia perguntas e contradizia também as coisas, explicava, era o próprio Jesus, agora ressuscitado, aparecendo para os discípulos de Emaús. Como é que nós caminhamos nas estradas da vida? Será que às vezes a gente não caminha de cabeça baixa, decepcionado, triste, sem nenhuma perspectiva? E olha só, no caminho ele se revela. Que bom saber que ele se revelou aos discípulos de Emaús. Que bom que ele caminha conosco. A vida é uma eterna caminhada. E que bom saber que a gente não está sozinho. Porque quando a gente caminha sozinho, a gente sente medo. Jesus caminha conosco. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele apareceu às mulheres, e hoje, nesse evangelho tão bonito, e eu lembro sempre o movimento, de jovens do Emaús, nesse evangelho tão bonito, ele aparece para os 2 discípulos de Jesus. Entra na casa. Quando parte o pão, ele é reconhecido. Quando os outros descobrem que nós somos cristãos, quando nós repartimos o nosso pão, quando nós escutamos a palavra do outro, quando a gente se importa com a dor alheia, quando visitamos um enfermo, quando dividimos a nossa comida com quem tem fome. Então, sejamos pessoas da partilha, da vida e da esperança. Agradecidos por este evangelho tão bonito, pela nossa vida tão abençoada, rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Estamos na 8ª da Páscoa. A festa da ressurreição nos acompanha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.